E há exatamente 27 anos foi sancionado o Código de Defesa do Consumidor. A lei, que só entrou em vigor em março de 1991, estabeleceu regras claras sobre as relações de consumo. Para falar mais sobre a importância do Código de Defesa do Consumidor, a gente recebe o advogado, especialista em Direito do Consumidor e professor aqui da UFRN, Fabrício Germano. Professor, muito obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite. Qual foi a grande contribuição do Código de Defesa do Consumidor para a sociedade brasileira? Na verdade, o Código fez uma transformação muito grande no mercado de consumo. Assim, na questão da informação e principalmente nas questões relacionadas à garantia de produtos e serviços. O Código trouxe um conjunto de garantias de produtos e serviços que antes não existia. A defesa do consumidor era muito esparsa, existiam órgãos que atuavam, mas nós não tínhamos uma lei assim mais específica que tratasse das relações de consumo. 27 anos, no geral, na opinião do senhor, as pessoas já têm conhecimento sobre o código, sobre os seus direitos, ou o consumidor ainda não tem esse conhecimento total? No geral, é possível falar que o código encontra-se consolidado, mas o conhecimento das pessoas ainda é um problema. Assim, a falta de informação em relação aos seus direitos dificulta muito o acesso a eles. As pessoas não conhecem, não entendem as questões que têm direito, o que podem reclamar, e por isso não procuram os órgãos. E isso gera uma sequência de falta de cumprimento em muitos casos. Ainda há muito desrespeito? Ainda há muito desrespeito e essa falta de informação das pessoas faz com que esse desrespeito continue. Se as pessoas fossem mais informadas em relação aos seus direitos, poderiam reclamar mais, tanto perante os próprios fornecedores quanto perante os órgãos de defesa do consumidor, e essa realidade tem uma tendência para se alterar. Mas não se pode dizer que há um atraso na nossa defesa do consumidor, uma vez que nossa lei é muito boa. Agora, foi um código sancionado há 27 anos. De lá para cá, muita coisa mudou na sociedade, nas relações de consumo, por exemplo, e-commerce, enfim. O código acompanhou essa evolução? Como é que está essa situação? Na verdade, o Código de Defesa do Consumidor, ele é uma lei que se chama no direito principiológica. Então, ele traz princípios que podem reger essa relação. Não é preciso, a cada prática nova, que a lei traga regulamentos expressos. Esses princípios servem para regulamentar essa situação. O nosso código, apesar de ter sido promulgado há mais de 20 anos atrás, é uma lei muito moderna, na verdade, uma das mais modernas do mundo inteiro. Então, por exemplo, o comércio eletrônico, que não existia na época da promulgação do código, pode ser regulado pela lei como está hoje. Mas há necessidade de atualização até para tratar das questões de forma mais específica e mais detalhes. No caso de desrespeito, como é que o consumidor deve proceder? Na verdade, a primeira ação que o consumidor deve fazer é questionar o próprio fornecedor. Inclusive perguntar se ele tem o Código de Defesa do Consumidor à disposição para consulta. Há uma lei específica que garantiu isso, que desde o código 2010, esteja à disposição para consulta. E se o fornecedor se recusar a resolver o seu problema ou a conceder o seu direito, aí o consumidor tem muitas opções. Pode procurar órgãos como o PROCON, pode procurar agências reguladoras, pode procurar o próprio Ministério Público, Defensoria Pública, se configurar crime, DECON, Delegacia do Consumidor, isso tudo antes ou além do próprio Poder Judiciário. Pela experiência do senhor, quais são os principais problemas, quais são as principais áreas mais problemáticas em termos de desrespeito ao Código? Na verdade, existe muito problema com garantia de produtos, com troca. Se você compra um produto e tem um vício, que é um defeito no produto, muitas vezes a loja se recusa a trocar. Quando vende produto em promoção, a loja muitas vezes se recusa a trocar. Isso ela não pode fazer. O Código trouxe uma garantia que é chamada garantia legal para todos os produtos, no caso de produtos duráveis, no mínimo 90 dias. Então, pode-se dizer que não existe um produto colocado no mercado de consumo sem garantia. Tá, ok. Então, preciso conhecer mais o Código para que a gente faça valer os nossos direitos, né? Eu conversei aqui com o professor Fabrício Germano, ele que é advogado especialista em Direito do Consumidor e professor aqui da UFRN. Muito obrigado, boa noite. Boa noite.